virou bonito e até da ROI falar de Deus. Sim. Que antes eram universos que não se juntavam. Verdade. Eu sou empresário, eu tenho a minha crença, mas ninguém aqui na minha empresa não fala de Deus, não faço. A gente não se reúne para fazer oração, para fazer reza, para fazer nada. Ninguém falava disso. E de uns anos para cá, principalmente no mundo digital, grandes players começaram a falar muito de Deus, Deus, Deus. Mas você cresceu no evangelho e vem e se tornou um pastor e é um empresário. Como é que se junta isso? O meu convidado de hoje, o cara simplesmente entende tudo, absolutamente tudo de dinheiro, de finanças. Eu hoje vou sair daqui rico, porque assim, ele vai me ensinar como fazer dinheiro. O cara é simplesmente especialista, ele é formado, ele é economista formado pela PUC Minas, ele tem pós-graduação em finanças corporativas, ele tem uma empresa que lida com dinheiro, com grandes incorporadoras, que a gente vai saber mais aqui. E além de tudo, ele tem um projeto muito legal com finanças, mas com finanças com palavra, baseada na palavra da Bíblia. Então assim, além de entender de dinheiro, de finanças, o cara ainda entende e ajuda pelo lado espiritual com finanças. Então, meu querido amigo Heitor, muito obrigado. Alegria. Por você vir participar aqui dos Novos Nordestinos. Ele não é um nordestino nascido aqui, mas ele escolheu João Pessoa para viver. E a gente vai saber disso. Legal. Mas muito obrigado, meu amigo. E vamos embora saber... Como é que eu quero ser rico e mexendo com dinheiro? Eu sei que você é o cara do dinheiro, é um homem próspero, tá aqui. Me explica, como começa a tua trajetória? Tu é de Minas. Fala um pouco sobre tu. Legal. Agradeço muito por estar aqui, pelo convite. Me sinto muito honrado e feliz, né? Eu que sou um novo nordestino, né? Então me identifico muito com a sua causa. E assim, a minha trajetória profissional, eu tinha lá meus 17, 18 anos, não sabia o que fazer, como qualquer adolescente normal, e aí escolhi o lado de finanças, comecei a estudar, me apaixonei por isso e sempre fui extremamente controlado em relação às finanças, mesmo sem estudar. E aí comecei a estudar, fiz economia, depois fiz uma pós e comecei como estagiário de uma incorporadora em Belo Horizonte. Mas deixa eu te cortar aqui, porque aqui eu sou um pouco Faustão, tá? Eu corto assim no meio da conversa. Tá certo, fica à vontade. Tu vem de família simples, humilde, família classe média, classe média. Sempre minha família foi classe média. Família classe média. Mas aí tu falou que desde criança tu já tinha essa aptidão por dinheiro, tu já gostava. É uma coisa impressionante. Eu tenho uns casos comigo que são muito engraçados. Eu lembro que meu pai, às vezes, oferecia picolé, porque eu tenho uma irmã. Oferecia pra mim e pra ela. Ela pegava aquele mega, sabe? Aquele daqui bom, acho que é daqui bom, que era caro demais na época, até hoje é. E eu escolhia frutili e tal. Sim. Porque eu sempre escolhi poupar dinheiro. Isso vem de mim de uma forma natural mesmo. Eu sempre fui muito controlado, recebia mesada e poupava. Ela comprava as coisas, eu poupava. Então, desde criança eu tenho essa característica, que é uma coisa que eu acredito que é de Deus mesmo pra mim. Aqui no Nordeste a gente tem uma frase que fala assim, quando o espinho vem pra furar, ele já nasce com a ponta. Então você já nasceu com a ponta. Já nasceu com essa habilidade de dinheiro, diferente de mim, né? Porque eu, enfim, eu nasci com a habilidade de gastar. Mas aí tá, beleza. Então aí tu criança já tinha essa identificação por dinheiro, mas... Tu pensava assim, quando eu crescer eu vou ser um economista? Não pensava em quê? Não pensava isso, não tinha isso em mente. Eu me lembro até que quando eu fui fazer vestibular, né, na época, eu sempre tive aptidão para matemática, para exatas, é verdade. Mas eu queria fazer física na faculdade. Então eu gostava demais de ciências e tal. E aí, quando foi aos 48 do segundo tempo, na hora de tomar a decisão, eu acredito profundamente em Deus, eu fiz uma oração na época, eu tive uma experiência com Deus mesmo, assim. Na época, eu tive um sonho, e aí eu comecei a ter algumas palavras de Deus sobre finanças, e nem sabia por quê também. Depois é que veio essa missão que você citou aí, né? No início, um projeto social para servir pessoas na área de finanças. E hoje eu entendo por que eu fiz isso, e por que eu nasci com essa aptidão, porque eu entendo que as pessoas precisam sempre entender o seu propósito de vida, né? E hoje eu encaro esse tema, esse assunto com muita seriedade, porque eu entendo que é uma missão mesmo que eu tenho para ajudar pessoas, porque eu tive esse presente de Deus com esse dom. Você teve esse sonho antes de fazer o vestibular? Sim.
Aí o sonho meio que te direcionou para fazer economia. Além de sonhos, eu recebi palavras, orações. Você já era cristão nessa época? Sempre fui, eu me converti. A minha mãe se converteu, eu tinha 4 anos de idade. Eu fui curado, inclusive, na época eu estava doente, ela me conta isso, eu não lembro, mas eu fui curado e por isso ela entregou a vida dela para Jesus e tal, e aí a minha vida sempre foi muito direcionada por Deus, assim. Eu acredito muito em propósito de vida, que a gente está aqui na Terra para cumprir algo e para deixar um legado e assim, essa decisão foi realmente uma decisão guiada por Deus mesmo. Perfeito. Aí escolhe economia, entra na faculdade. Sim, mas pretensiosamente. Sem foco de se tornar economista. Exatamente. Queria fazer economia, gostei. Meu pai, na época, conseguiu pagar uma parte da faculdade para mim. Eu ganhei bolsa também. Eu sempre fui muito estudioso, então, na época, eu me lembro que meu pai já estava com um pouco de dificuldade para pagar e eu tive a honra de ser destaque acadêmico lá no curso de economia, um curso super difícil. Eu me lembro que entramos 60 alunos e comigo formamos uns 6 ou 7 só. E aí eu fui destaque acadêmico, comecei a conseguir pagar minha faculdade, porque eu ganhei bolsa e tal. E aí eu comecei a trabalhar, mas assim, de forma despretensiosa, com finanças, fazendo pagamento de conta em empresa. E aí, com o tempo, eu comecei a entender que essa pegada era realmente uma missão de vida. Eu lembro como se fosse hoje, eu com 22, 23 anos, eu ajudando pessoas com 30, 40 anos, dando, às vezes, algumas direções de investimento, como cortar gasto. Eu fiz uma planilha na época que era uma planilha simples, mas uma planilha que ninguém tinha para controlar os seus gastos. E eu comecei a conversar com as pessoas e as pessoas começaram a realmente ter resultados. Então, foi assim que foi nascendo a minha missão de vida em relação a finanças. Então, nessa época, tu estava estudando, tu já entendia economia, já tinha tua aptidão, já gostava. E nessa época, tu já começou a investir em ações ou era mais essa questão de poupar? Ou já tinha um pensamento de, não, eu preciso investir em ações porque daqui a 10 anos eu quero estar com tanto na minha conta, eu quero estar milionário, porque tu é jovem, tu tem... Sim, 35 anos. 35 anos. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, tinha muito na internet aquela coisa assim, você ia chegar até os 30, até os 20 e pouco, você já tem que estar um milionário, tem que estar na sua casa. Tu também era desse pensamento ou não? Eu nunca tive tanta ganância de ficar muito rico, mas eu sempre fui muito controlado. Então, assim, por exemplo, no mercado de ações, eu sou extremamente conservador. Muito. Sempre fui conservador ao extremo lá naquela época. Então, eu comecei, por exemplo, a investir em ações muito cedo, mas eu sempre investi uma pequena parte daquilo que eu conseguia poupar. Então, eu sempre fui, por exemplo, o Brasil é o paraíso dos rentistas. Então, uma pessoa que quer investir, ela não precisa começar com o risco de um mercado de ações, que é um mercado de risco, é um mercado volátil. Então, eu sempre fui para a renda fixa, que foi, por exemplo, eu lembro que quando eu juntei lá uns 20, 30 mil reais, ainda jovem, eu coloquei 90% em tesouro direto, porque na época o Tesouro já pagava 15% ao ano. Pra você ver como é que as coisas Para quem não entende como é que funciona o Tesouro Direto, rapidamente. Assim, é um investimento extremamente seguro, muito parecido com poupança em relação à segurança, mas que rende hoje mais que o dobro da poupança. Então você abre a conta num banco ou numa corretora, que é uma coisa super simples, e você coloca lá, a partir de R$30 você já consegue investir, e foi exatamente essa métrica que eu usei assim que eu estava no curso de economia. E aí tu foi fazendo dinheiro, estudando e poupando, investindo, exatamente. Ajudando pessoas até que entendeu que, vou me tornar economista e vou fazer o quê? Aí quando eu me formei, eu me lembro que eu estava no último semestre da faculdade, eu entrei numa empresa de incorporação, uma construtora de Belo Horizonte como estagiário. Comecei lá como estagiário, fazia contas a pagar, a receber, e comecei a gostar também do tema de finanças empresariais e tal. Então eu tinha a minha missão, que já estava ainda, mas ainda muito incipiente, mas que já acontecia no ambiente dos meus amigos, na igreja, com a minha família. Eu já comecei a ganhar, a poupar dinheiro, investir, ter uma rentabilidade boa nessa carteira e ajudar pessoas. E junto com isso eu fui construindo a minha carreira dentro de uma construtora em Belo Horizonte. Fiquei lá 11 anos. Fiquei 11 anos
construtora, entrei lá como estagiário, depois fui para analista financeiro, depois fui para gerente financeiro, até que fui chamado para ser o diretor financeiro dessa construtora. Me tornei, inclusive, sócio de alguns dos projetos lá e virei o diretor financeiro dessa construtora. E aí, depois desses anos construindo essa carreira e, ao mesmo tempo, ajudando pessoas e crescendo o meu patrimônio, aí eu comecei aí, nesse meio termo, entender a minha missão, que é o que eu faço hoje, né? Tenho uma empresa que atende incorporadoras e tenho também um projeto social que atende pessoas físicas na área de finanças pessoais. Eu ouvindo a tua trajetória, eu acho muito interessante. Eu tenho uma certa invejinha, brincadeira, tá? Mas assim, é interessante, porque tua trajetória, de fato, é uma trajetória, vou dizer, conservadora. Extremamente. Então, tu, desde criança, desde que tu começou a entender, tem essa aptidão com finanças, e aí vai crescendo e vai poupando, estuda economia, entra na faculdade, começa a investir em dinheiro, entra numa empresa na área de finanças, na área de... Ou seja, tu vai seguindo uma mesma trajetória. Exato. Aí, diferente de mim, que já rodei, não tem melhor nem pior, só tô fazendo uma... Mas a sua história é super legal também. Já rodei um bocadinho, mais rodado do que catraca de ônibus. Então, e assim, eu acho muito interessante, eu acho muito legal. Eu já tive muita dificuldade por ser isso, assim, por ter... diversas opções na vida. Isso me trouxe muitas vantagens, não estou desmerecendo minha história, mas eu também acho muito bonito quem tem essa coisa do começa e continua na mesma trajetória e no mesmo caminho. Eu acho isso muito legal e bonito. Eu tenho essa característica e, como você diz bem, Epa, isso aí são histórias de vida diferentes, que eu sou apaixonado por histórias de vida assim como você, e tá tudo bem, cada um com a sua história. E assim, eu tenho uma característica marcante, que eu sou extremamente perseverante, disciplinado nas minhas coisas. Então, eu realmente já via, inclusive, começo, meio e fim, quando eu entrei nessa empresa. Eu entrei lá, eu tinha um sonho de me tornar o CFO dessa empresa assim que eu entrei, e eu demorei aí 6 anos para conseguir essa cadeira e fiquei 11 anos nessa empresa, né? Até que saí para montar o meu negócio. E eu acredito muito que esse tipo de história pode gerar realmente resultados consistentes. Eu acredito que consistência vem de uma perseverança constante e de disciplina, né? Consistência vence talento. Exatamente. Isso é não fundamental. adianta você ter talento e não ter consistente. E eu concordo, eu assumo que eu nunca fui muito consistente. Eu sempre fui muito... enfim, explica para quem não entende o que é que significa CFO. CFO é uma sigla em inglês para diretor financeiro, né? Chief Financial Officer. E você, como CFO, é um diretor financeiro, é o líder financeiro das empresas. Essa que é a nomenclatura que a gente usa. Perfeito. Então, tu tinha disciplina, tu tinha visão, sabia onde queria chegar e chegou. Cheguei. Eu queria ser diretor dessa empresa e fui. Sim, exato. Depois que chegou para ser diretor da empresa, falou, tá, cheguei no topo onde eu queria. No topo da carreira, né? E agora? Isso com 29 anos, né? Era algo muito, muito difícil, algo desafiador. E aí é que entra a história que eu estou vivendo agora. Eu tenho 35 anos, acredito que estou construindo a minha história agora. Porque, na verdade, quando eu cheguei nesse topo, eu entendi aí sim uma visão e uma missão de vida, sabe? Eu acredito o seguinte, que o bom líder é aquele que serve. Então, acredito profundamente nessa frase. E quando eu me tornei líder de um time, na época éramos entre funcionários diretos e indiretos 40 a 50 pessoas, eu comecei a servir de forma muito intensa essas pessoas, né? Tenho orgulho de ter pessoas hoje que são meus sócios, que eu formei lá nessa empresa, e aí eu comecei a abrir a minha visão para empreender, para criar meu próprio negócio, para deixar um legado, e apesar do meu conservadorismo, eu sempre fui um cara visionário, né? Então eu sempre aliei conservadorismo em relação a finanças, a gastos e a vida, mas também sempre tive visão de vida. E ousadia, porque o empreendedor precisa de ser ousado. Exatamente. Né? E hoje eu tô nessa fase que eu acredito o seguinte, eu passei por uma fase, como você disse bem, linear, e agora eu tô numa fase que é uma fase de empreender, de ousar e de criar um legado na vida de pessoas com aquilo que eu aprendi. Foram 11 anos de extremo aprendizado num ambiente corporativo que não é fácil,
lidar com pessoas no ambiente corporativo. Uma empresa que faturava aí 120, 150 milhões por ano. Uma empresa grande que tinha uma estrutura de governança, que a gente implantou processos, que começou a cuidar de pessoas e liderar pessoas. Agora eu entendo que nesse momento que eu estou é a hora da gente ousar para entregar tudo isso que eu aprendi a outras pessoas para elas fazerem aquilo que eu fiz ou muito mais do que eu fiz até hoje. Te dá um certo, como sempre muito conservador, já teve essa experiência como líder, mas o empreender te tira da zona de conforto, né? Sempre. Tu ali como diretor, tu tava dentro de uma estrutura. Exatamente. Tava protegido. Tu não tava com skin the game. Exato. Né? Então não tava com a na pele, assim, tava protegido. Aí tu sai para uma pessoa conservadora que vem do mundo, dá um medinho, Dá, e tá sendo super legal. Por exemplo, eu tô fazendo agora um curso de vendas. Eu sempre fui péssimo com vendas. Então agora eu tô estudando profundamente vendas, porque eu preciso, como um empreendedor, vender, não é? Então dá sim um medo, respondendo diretamente à sua pergunta. É um desafio, mas eu sempre amei desafios. Eu gosto disso. Gosto mesmo. E a empresa, quando é que surge essa empresa? Então, entendi, tu chegou no topo ali, depois do topo, aí tu entendeu, quando foi que terminou, que tu tava que tu percebeu que tava no topo para começar a empreender? Quando eu vim morar no Nordeste. Ah. É, por isso que eu gosto muito do seu projeto, porque quando eu decidi também, podemos conversar um pouco sobre, mas foi uma decisão, mais uma direcionada por Deus, quando eu vim para cá e me apaixonei pela cidade, pelas pessoas e por aquilo que eu poderia construir aqui. Todo mundo costuma fazer, nesse mundo de hoje, o caminho inverso, né? Muita gente sai daqui, vai para São Paulo e tal. E eu fiz esse caminho acreditando profundamente que esse é um lugar de oportunidades. E quando eu vim para cá, entendi que tinha mais qualidade de vida. Minha esposa amou as pessoas, o lugar. Viemos para cá para morar. E quando viemos direcionados pela nossa missão de vida, né? Que a gente cuida de pessoas, a gente tem projetos sociais e tal, nasceu a ideia da empresa, porque eu pedi demissão, eu era um alto executivo, mas eu era um funcionário, então eu pedi demissão, tinha lá a minha reserva, apostei que eu deveria morar aqui, vim para cá, na cara e na coragem, e aí nesse processo, que foi uma coisa muito interessante, que foi uma coisa que nasceu naturalmente, surgiu a ideia de montar esse negócio. Eu comecei a atender empresas como CFO part-time, fracionado, porque eram empresas que não tinham condição de me pagar o salário que eu tinha lá em Belo Horizonte. Comecei a atender fracionado. Empresas daqui? Empresas daqui e de lá. Tá. Empresas de Belo Horizonte, do norte de Minas e daqui. E você fazia o que exatamente, assim, entregava? Eu comecei a conversar com os empresários e eu comecei a enxergar padrões. E aí, o que eles me procuravam pelo meu currículo, e falavam assim, eu preciso de você como meu diretor financeiro. E aí, na hora de conversar, eu avaliava a receita da empresa e tal, eles não tinham condição de me pagar o mesmo salário que eu recebia lá nessa grande empresa. Falei, peraí, tem alguma coisa aqui. Ou seja, eles demandam um profissional como eu, mas não tem condição de pagar um profissional com aquilo que eu construí e podia entregar de ROI para eles. O resultado foi que eu comecei a atender empresas de forma fracionada e eu descobri um padrão de problemas. As empresas tinham o mesmo problema e eu descobri também uma necessidade de treinar pessoas. Então foi aí que eu criei esse negócio, que é um negócio que vai criar... Estamos criando já um ecossistema de pessoas que querem transformar empresas e um ecossistema de pessoas que acreditam nos mesmos princípios que eu acredito. Ética, transparência, honestidade com dinheiro alheio e tal. Então, isso foi sendo criado de forma natural em função desses padrões que eu observei. Então, hoje a tua empresa, qual é o nome da empresa? Chama Aciona CFO. Aciona CFO. Hoje a tua empresa, ela faz o que tu sempre fez, que tu presta um serviço como um diretor financeiro terceirizado. Exatamente. Qual que é a minha tese? Primeiro, as empresas precisam, nesse ambiente tão difícil empresarial, principalmente no Brasil, as empresas precisam de um profissional de alta performance na área de finanças. Precisam de inteligência financeira para se prepararem para crises, para crescerem, para captarem dinheiro de forma mais eficiente e por aí vai. Só que elas não têm condição de pagar.
Então, essa é a primeira tese. A segunda tese é: um diretor financeiro, ele não trabalha por horas. Ele trabalha por entregas e por estratégia. Então, a visão de negócio é que faz o empresário mudar de patamar. Então, com essas teses que eu estou te falando, a gente criou essa empresa, trazendo pessoas e trazendo também tecnologia. Hoje, a gente tem plataformas de tecnologia que ajudam o empresário a mudar de nível. Então vamos lá, para o pessoal de casa entender. O diretor financeiro, que normalmente que é o que tu fez a vida inteira. Tu era contratado da empresa para cuidar das finanças e da administração financeira de lado. Perfeito. E aí, com tua empresa, eu tenho a minha empresa, eu vou contratar a tua empresa para cuidar das minhas finanças, tu vai mexer no meu dinheiro, tu vai fazer compra e venda, vai contratar, é isso? Legal. Imagina, você tem uma incorporadora, você constrói prédios, casinhas ou uma loteadora. Você sabe construir prédio, porque você provavelmente foi formado em engenharia e tal. Normalmente o empresário dessa área faz isso. Então você vai me contratar para que eu cuide da estratégia para fazer o seu negócio sair do papel ou crescer. Por exemplo, hoje você tem um capital, é muito comum, né? Um empresário que formou um capital e tem lá 5 milhões de reais. Então, com 5 milhões de reais, como é que você consegue, com 5 milhões de reais, alavancar o seu negócio e construir diversos empreendimentos? Com 5 milhões de reais, se você for investir, não dá para construir nenhum empreendimento. Mas com uma estrutura financeira inteligente, você consegue alavancar, isto é, você consegue acessar um capital que não é seu, que é um capital de terceiros, através de dívida, de instrumentos, e aí você consegue construir 4, 5 empreendimentos apenas com 5 milhões de reais seus. Então eu não faço o pagamento, eu não acesso o caixa da sua empresa no banco. Não é isso que eu faço, embora um diretor financeiro pode fazer isso e tem clientes que confiam em nós essa missão também, de aprovar pagamentos e por aí vai. Mas o nosso core business é dar a estratégia empresarial, não como um consultor, tá? Como um líder financeiro do seu time, da sua empresa, para que você faça aquilo que você sabe fazer. Você constrói e eu monto a estratégia empresarial de crescimento, de alavancagem, de acessar crédito para você. Perfeito. Agora, vindo para o teu negócio, continuando no teu negócio, esse teu business é um negócio muito bom, porque você trabalha com capital intelectual. Exato. Você não precisa investir num espaço físico, se quiser, obviamente, um escritório, mas eu digo é totalmente capital intelectual, certo? Perfeito. Então eu te contrato, o teu cérebro vai vir resolver minhas questões. Exatamente. Então o ROI do teu negócio é o quê? É gigantesco. O ROI, 70, 80, 100%? O ROI falando do teu meu emprego. negócio chega a 60% do meu negócio, tá? Junto com os meus associados. Então, do meu negócio é de 50% a 60%. E o ROI que eu entrego para o empresário é infinito, porque eu já tive cases, por exemplo, de economias de milhões de reais com juros, com uma operação de crédito que quitou uma operação que era cara com uma operação que era barata. Então, milhões de reais. Já tive cases do cara conseguir cortar metade da empresa dele em relação a despesas por causa de um insight nosso. Já tive case do cara conseguir acessar capital que ele nunca acessaria por uma questão contábil que a gente estudou e entregou para ele. Então, realmente você está certo, o nosso negócio é extremamente lucrativo, faz todo sentido porque o que você falou é isso mesmo, é capital intelectual. E os meus CFOs também, que são associados a nós, também ganham bastante dinheiro, porque acabam que eles se tornam diretores financeiros com a nossa mentalidade. Então me explica melhor. Então, tu tá criando a tua empresa, vocês fazem treinamentos. Então, eu quero me tornar um diretor financeiro. Certo, perfeito. Então, como é? Eu pago uma consultoria para entrar, para aprender o teu sistema, ou vocês dão um treinamento e a gente se associa e você... Me explica. Tá, como se fosse um Sebrae? Parecido, o Sebrae tem consultores que... Sim. Hoje a gente eu estou dizendo isso para ser mais fácil para quem está em casa. Aliás, por exemplo, pode ser que tenha alguém em casa que é um gerente financeiro de uma construtora, que a nossa persona mais focal é essa. Isso até é interessante também falar. Vocês também é extremamente nichado. Não é tipo, você é diretor financeiro de qualquer negócio, não. Só de construtoras e incorporadoras. Por quê?
Porque os problemas são os mesmos. Toda construtora e toda incorporadora tem os mesmos problemas. Ausência de capital para crescer, problemas de governança, problemas de previsibilidade, não conseguem prever o fluxo de caixa. Então, numa conversa mais técnica, são todas muito parecidas. Por isso que nós nichamos. Mas isso não seria problema das empresas em geral? Os mesmos problemas? Provavelmente, como eu sou um cara conservador e construí a minha carreira nisso, Perfeito. eu foquei. Agora, pode ser que a Aciona CFO daqui a pouco vira um hub de CFOs de vários nichos, Entendi. com várias frentes. Então, eu escolhi essa frente porque é a frente que eu conheço e me Perfeito. dava muito mais tranquilidade para fazer. Mas aí, por exemplo, você me perguntou como é que a gente atrai pessoas, tá? Hoje a gente tem um braço de cursos e treinamentos, que a pessoa pode comprar sim um curso, mas depois se conecta conosco nos encontros presenciais que nós fazemos e tal. E nós temos também uma coisa que eu gosto muito, que é a conexão com as pessoas do mercado, né? Então a gente estava semana passada num evento em São Paulo, eu já me conectei com 3 caras e tal, então a gente tem muito essa ideia de indicação, ou seja, a gente gosta, tanto o nosso cliente, que é a incorporadora, quanto o nosso associado, que é o nosso CFO, que vai se acoplar a nós, a gente trabalha muito com essa premissa de indicação, porque a gente acredita que o nosso principal ativo é confiança. Então, quais são os critérios? Qualquer pessoa que tem uma experiência, mas não tem uma formação, por exemplo, eu não tenho uma formação em economia, se eu quiser me tornar um diretor financeiro, é possível aprender? É possível. Eu já vi casos, por exemplo, de engenheiros se tornarem CFOs. Nós temos aí no nosso time engenheiros. Mas engenheiro já é um cara que já lida com exatas. Tem que ser com exatas. Tem que estar ligado com exatas. Tem que ser. Porque senão o cara vai cuidar de número, né? O cara vai cuidar de número. Lógica. Imagina, Vai eu trabalhar com comunicação. Acho difícil um médico virar um CFO, embora seja possível. Inclusive, tem grandes economistas, chefes de bancos que fizeram economia depois, começaram com medicina e tal. É possível, mas é mais difícil. Mas normalmente a nossa persona é um cara de exatas e um cara que está trilhando algo parecido com o que eu trilhei. Ele pode ser, por exemplo, um analista financeiro de uma incorporadora. Ele pode ser um gerente financeiro. E aí eu estou falando de um mundo de gente. As construtoras hoje representam grande parte do PIB do Brasil. A construção civil chega a 10% do PIB do Brasil. E nós estamos falando aí de milhares de construtoras e incorporadoras no Brasil. No Nordeste, então, são centenas e centenas. Então, a pessoa que está, por exemplo, cada empresa dessa tem de 5 a 50 funcionários na área financeira, dependendo do porte. Então, eu estou falando aí de um mundo de gente que são pessoas como eu era, um estagiário que queria virar um CFO. E a gente, então, criou essa plataforma, digamos assim, para acelerar esse processo e para dar metodologia para essa pessoa que quer crescer. Perfeito. Você falou aí do Nordeste. Vão vir para cá, para o Nordeste. Sim. Vamos ser sinceros aqui, transparente, tá? Total. Tu tens essa experiência, essa bagagem de anos lá em Minas. E aí tu vem para o Nordeste e começa a atuar aqui. Quais os problemas, um dos principais problemas que tu percebe no mercado, ou de forma geral, mentalidade, mercado, de forma geral, aqui no Nordeste, principalmente na Paraíba, João Pessoa, que é o lugar onde tu tá. Quais são os gargalos, os principais problemas que tu percebe? Eu vou te falar um que eu acho que é o principal, mas eu considero, dando um passo atrás, que os problemas são os mesmos no Brasil inteiro. Aqui só é acentuado, que é o problema de empresas familiares que querem continuar com características familiares. Então, são empresas pouco profissionais na gestão. Normalmente são empresários que sabem fazer prédios, que sabem incorporar, que é um processo um pouco diferente de construção civil, né? Incorporar, você acha o terreno, você pensa o produto para o mercado, você tem uma ideia de arquitetura, você vende e tal. Então esses caras aqui do Nordeste têm uma tendência a se tornarem mais fechados em relação à gestão profissional. Embora eu tenha percebido que eles estão abrindo mais a visão, principalmente os profissionais de segunda e terceira geração da família, que são pessoas que estão abrindo já a mente. Eu já tive conversa com alguns aqui, eles são bem mais
são bem mais fáceis de nós acessarmos nessas melhores práticas, de criar um conselho, de criar governança empresarial, de criar um fluxo de caixa com premissas e tal. Então, assim, o problema maior é esse. E aí você tem outras coisas também que eu enfrento, que é muito triste, porque eu sou, assim, eu acho que todo ser humano é igual e sou apaixonado com a cultura daqui. Então você tem um problema, pasme, de preconceito. Então hoje eu que sou de Minas, mas que moro aqui, que criei raízes aqui já e amo aqui, tem pessoas que olham pra mim e falam, não, eu não vou conversar com esse cara não, porque ele não é como eu, ele não fala como eu falo. Então eu acho que o preconceito também é um grande desafio que eu enfrento. E assim, eu odeio preconceito. Eu acho que todo ser humano é igual. E quando eu vim pra cá, muita gente me criticou por isso, tá indo pra lá e tal. Cara, são pessoas maravilhosas aqui e eu acredito mesmo que, tirando esse conservadorismo exagerado que eles têm em relação à visão familiar e de protecionismo da empresa e não abrir para mercado, eu acredito que aqui vai ser realmente um hub do futuro, que as melhores empresas estarão aqui do Nordeste por isso, porque são extremamente competentes em relação à construção e incorporação, por exemplo, que é o meu mercado. Perfeito. Não sei se eu te respondi. Respondeu perfeitamente. Vamos para uma área mais que eu adoro também. Uma área... Vamos falar um pouco do lado espiritual da coisa. Maravilha. Você é pastor. Sou. Você e sua esposa. Sua esposa é linda, maravilhosa. São pastores. Somos. Falando de preconceito, como é que é? Porque hoje, de 2 anos pra cá, virou bonito e até da ROI falar de Deus. Sim. Falar que é cristão. Que antes eram universos que não se juntavam. Verdade. Eu sou empresário, eu tenho a minha crença, mas ninguém aqui na minha empresa não fala de Deus, não faço. A gente não se reúne para fazer oração, para fazer reza, para fazer nada, porque cada pessoa tinha sua religião, sua estrutura, e ninguém falava disso. E de uns anos para cá, principalmente no mundo digital, todo mundo, os grandes players começaram a falar muito de Deus, e cristão, e vai lá, se batiza, aí faz aquele... tira as fotos e tal, mostra se batizando, tudo bem. Ok, não estou criticando nem julgando. Mas você cresceu no evangelho. Exato. E vem e se tornou um pastor e é um empresário. Sim. Como é que funciona esses dois mundos? Assim, então, teve preconceito? Foi tranquilo? Para tu é natural? Como é que se junta isso? Como é que você enxerga isso que eu falei de 2 anos para cá, mais ou menos, todo mundo fala de Deus e virou cristão? Virou moda, né? Virou moda. Pegando essa fala sua final, é isso. Virou moda. Eu acho que mais do que moda, da ROI. Da ROI, Você me falou isso naquele almoço, aquele dia eu fiquei com isso na cabeça e isso é uma verdade. Uma pena, né? Porque o evangelho não tem nada a ver com isso. Eu, por exemplo, sou um pastor voluntário. Então, falando um pouco da minha história, e aí foi também um direcionamento de Deus, eu sempre tive o meu chamado, desde muito jovem, eu servi pessoas e tal, já ajudei muita gente, pregava para as pessoas, porque eu acredito profundamente na mensagem de Jesus, não como se fala hoje em dia, de forma, às vezes, até irresponsável, nesse sentido que você está falando, mas uma mensagem transformadora. E aí eu tive um direcionamento de construir carreira e de ser pastor. E aí, isso para mim, na verdade, como eu sou um pastor voluntário, para mim é muito natural. Eu sirvo a Deus não pelo dinheiro e detesto o título. Acho que o título também não leva ninguém a lugar nenhum. Eu sou um cristão fervoroso que acredita na mensagem de Jesus, que acredita que Jesus pode transformar a vida das pessoas, ponto. Né? E aí me tornei um pastor por um chamado, vocação, e hoje eu sou empresário e com aquilo que eu ganho eu sirvo as pessoas. Inclusive nós temos projetos sociais que a gente investe e tal. Então eu acredito que é um chamado específico para mim e para mim soa natural. Nunca vou usar o evangelho de Jesus para ganhar dinheiro, porque isso para mim é uma das coisas mais detestáveis que um ser humano pode ter. Porque assim, religião não pode ser instrumento para enriquecimento. Eu acho que isso é um mau caratismo da pior espécie. Era melhor não ser religioso. Então, eu separo muito bem. Eu sou cristão, sirvo a Deus, sirvo pessoas e tenho a minha carreira. E com a carreira que eu tenho,
que eu conquisto dinheiro e tal, e vou crescendo, eu vou aumentando o meu padrão de generosidade, servindo ainda mais. Esta é a forma que eu consigo encaixar as duas coisas, e não o contrário. O que as pessoas hoje estão fazendo é a religião como instrumento de enriquecimento, usando inclusive de subterfúgios, de sofismas, né, para falar que não, às vezes eu já vi casos de pessoas dizendo que não precisam de dinheiro, que tem influência religiosa, mas que acabam usando dessa influência para ficarem ricos. Isso eu acho detestável, é muito parecido com o tempo de Jesus, né, em que os religiosos da época eram, na verdade, políticos, eram pessoas que ganhavam dinheiro e influência por meio da religião, e isso para mim é detestável. Mas assim, eu me lembro daquele almoço que a gente teve há uns dias atrás, e você falou isso comigo, inclusive puxando a minha orelha e me dando um feedback que eu achei sensacional. Na comunicação. Você é muito bom nisso, né? De perceber as pessoas. Você falou, ó, o que as pessoas fazem hoje de forma mentirosa e ganham dinheiro, você falou pra mim, né? Você faz de forma... Você vive isso. Você vive isso. E por que não explora, né? É isso. Porque a gente estava conversando, a gente teve um almoço, ele e a esposa dele, a Ian, eu sempre confundo o nome dela, que é o nome dela. Yandeara. Isso. Um beijo pra ela. E ela parece, ela é muito doce, ela é muito fofa, né? E eu estava falando exatamente sobre isso. Eu falei, cara, vocês dois são pastores e tem um projeto dele que é o Se Renda, que ele vai falar. Vou falar um pouco. Vocês vivem o evangelho. Esses caras, eles usam o evangelho para ganhar dinheiro. Então, por que não vocês trazerem a comunicação de vocês, que é natural, que é a vida de vocês, Isso. E mostrar para as pessoas que são cristãs através do teu projeto? Porque, assim, independente se é cristão ou não, todo mundo quer viver bem. As pessoas querem viajar, as pessoas querem prosperar, querem ter bens materiais. Isso é independente se é cristão ou não. Verdade. E eu falei, então as pessoas, eles usam desses artifícios com a palavra de Deus para vender para essas pessoas. Eu falei assim, então vocês vivem isso. Então não é que vocês vão vender prosperidade artificial para as pessoas. Não, as pessoas querem. Vocês são casais de jovens pastores prósperos e as pessoas querem se identificar com vocês. Então por que não vender isso, né? Foi isso que eu quis dizer. E foi incrível o seu insight e tal, até já agi em relação a isso, um posicionamento um pouco melhor e tal. E é isso, você me perguntou como é que eu convivo com isso. Eu convivo com a maior naturalidade e entendo que, como você disse bem, de alguma forma eu posso impactar a vida dos outros com essa conexão, né? Pois é. Uma conexão verdadeira, né? Verdadeira. É mais fácil, fica mais real, assim, de que essas pessoas que criam essa história. Fala do projeto Se Renda. Ah, tá. Muito legal. Esse projeto nasceu no meio desse processo que você acabou de dizer. Era um processo... foi um processo bem legal, que eu estava na faculdade, saí da faculdade, comecei a construir essa carreira nessa empresa. E aí, ao longo de alguns anos da minha vida, eu tinha lá meus 26, 27 anos, eu descobri um padrão, que é as pessoas cristãs têm um grande problema em relação ao relacionamento delas com o dinheiro. Então, eu já vi pastores, porque eu estava nesse meio já, desde muito cedo, perdendo o ministério deles por não saberem lidar com dinheiro, com dívidas impagáveis. Eu conversei com casais que estavam se separando por problemas financeiros. Eu conversei com jovens da minha idade que estavam totalmente endividados com cartão de crédito, com rotativo e tal. E eu comecei a ajudar pessoas de forma natural, no meu dia a dia, com as conexões que eu tinha. E teve um dia que eu recebi mais uma direção de Deus. Eu falei, peraí, existe um padrão aqui que a gente tem que criar, de alguma forma, algo para servir essas pessoas. Foi quando nasceu o projeto Se Renda, que é um projeto de cunho social e que tem a missão de ensinar educação financeira básica para as pessoas que acreditam nos princípios da Bíblia. A Bíblia é o livro mais completo de finanças que existe. Eu gosto de uma frase que a Bíblia é o livro mais atual do que o jornal de amanhã. Então ela tem insights e princípios, por exemplo, Provérbios de Salomão,
é um texto extremamente rico em relação a direções para as finanças das pessoas. Então eu comecei a falar sobre isso, comecei a fazer palestras, eu ia em empresas, vou até hoje em igrejas, falar sobre esse assunto. Eu montei uma palestra sobre isso e comecei a falar. Fui em alguns lugares e tal, aí depois nasceu o livro, que eu escrevi um livro sobre isso, inclusive trouxe para você, tá ali na minha mochila. Vou pedir até o nosso amigo depois para pegar, para eu te dar aqui na frente de todo mundo, né, pra gente fazer o jabá do livro. E é um presente que eu trouxe. Obrigado. Para você. E aí comecei também a fazer esse posicionamento digital e tal, então o projeto começou assim. Posso fazer uma provocação? Deve. Tu pode pegar, por favor, diretor? A gente aqui, o Andres, que a gente tá aqui, enquanto ele tá pegando aqui, para quem não sabe, esse aqui então não está. Tá no segundo, eu acho. Tá no estúdio mais moderno de João Pessoa, que é o Zenit, assim. Tem uns outros livros. Então, enquanto o diretor tá pegando aqui, eu vou te fazer uma provocação. Vai dizendo aí. Educação Financeira Cristã. Se não tiver nesse, tá no outro aí, de trás. A provocação é o seguinte. Esse. Não. Esse. Chegou? Chegou. Valeu, diretor. Obrigado. Aí mostra aí o Tá livro. aqui o livro. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é o geralzão. Aqui, ó. Vai mostrar onde, diretor? Nessa daqui? Aí mesmo. Ótimo. Educação Financeira Cristã. Aí, ó. Bonito, hein? Tá aqui pra você de presente. Pô, obrigado. Eu vou fazer uma provocação, tá? Eu sou o cara do social também. Como eu já te falei, eu tive ONGs e tô no planejamento de ter a ONG do Instituto, e já estamos montando o Instituto dos Novos Nordestinos. Legal. Porque eu sou do social, já botei morador de rua dentro da minha casa, quase ia sendo preso. Peguei ex-traficante que estava em liberdade, assim, enfim. Esse projeto aqui, seu, eu vou fazer a minha visão e minha provocação, tá? Fica à vontade. Minha função é provocar. Será que tu não teria muito mais impacto, atingiria muito mais pessoas cristãs, se isso não fosse um projeto social? Se isso aqui fosse, se tu se posicionasse como... Vou trazer exemplos do mundo secular, como vocês falam do mundo. Por exemplo, tem o Primo Rico. Tiago Nigro, né? Tiago Nigro. Tem o Me Poupe, da Natália Arcuri. Sim. Tem o outro das finanças, que é aquela menina negra lá, carioca, Nath Finanças. Tem o Primo Pobre. Primo Pobre. Né? Eu não... Pensa se fizer... Eu pensei aqui, o cristão rico... Se fizesse o cristão rico... Já existe o cristão rico. Já existe o cristão rico. Esse nome já existe. Pronto, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Por quê? O ser humano, pelas minhas vivências, se não tem um preço, se ele não paga um preço, ele não valoriza muito. Verdade. Ele não valoriza muito. Então, se você se posicionasse como... Esse termo já existe, o cristão rico, mas nessa linha de ensinar as pessoas cristãos a fazerem dinheiro, a prosperar, a pouparem e até ter uma vida tão próspera quanto a de vocês ou dentro da realidade delas, será que esse projeto ele não teria um impacto maior do que ele ser só como um projeto voluntário e ficar dando mensagem gratuita, ensinando gratuitamente para as pessoas? Provavelmente, isso que você está falando, você tem razão, e já está em curso essa pivotagem, digamos assim, né? A gente, inclusive você ajudou nisso aquele dia que eu estava contigo, e nós já temos um planejamento para entregar mais. Por exemplo, a gente está desenvolvendo já uma mentoria que vai ser um ticket baixo, ou seja, o cunho social passa a ser a ideia de ticket baixo e não de entregar de graça, porque as pessoas só dão valor para aquilo que elas pagam, para aquilo que elas investem. Então, a ideia é continuar sendo um projeto social, porém com um equity, com algo que vai transformar a vida de pessoas, inclusive na formação de professores, de pessoas que são
capazes de ensinar aquilo que eu ensino. Isso já está em curso, obviamente, hoje eu estou mais focado no meu negócio em relação a business, mas isso rapidamente, com certeza, vira um business. Quem sabe você não vira meu sócio nisso aí. Vamos lá, e vou fazer outra provocação, tá? Vou fazer outra provocação. Porque eu sou o cara de comunicação e posicionamento. Eu tô dentro da minha área, certo? Sim. Tu tem um problema bom aí. Não sei se isso já tá resolvido na tua cabeça. Eu tô te dando aqui já fazendo um processo de mentoria. Um problema bom que eu passei durante um tempo e hoje eu entendo. Então, por exemplo, tu tens isso aqui que é... Tu ama, é chamado, é missão e etc. Isso aqui pode virar um business tal qual o Primo Rico, Nath Finanças, etc. Pode se tornar e você ser um grande expert nessa área de educação cristã financeira, certo? Perfeito, perfeito. Por outro lado, tu tens esse teu grandíssimo negócio que está surgindo, que está nascendo, exato. Que já tem resultado, que isso é um grande negócio. Exato. Em se tratando de posicionamento, em se tratando de ROI, em se tratando de que vai... Em se tratando, acho que tá certo, né? Porque em se tratando, tá correto. Em se tratando, né? Tá. Em se tratando... Como para escolher um posicionamento que vá te dar autoridade, te dar... não vou usar essa palavra fama, tu vai ficar conhecido, reconhecido, referência... Seria mais interessante começar se posicionando como esse cara grande CFO, esse especialista em finanças para o mercado, expert do nicho de corporação, ser o grande cara nessa área ou ser o grande cara financeiro? Não pensei nisso, não faço ideia. Fica aí a cenas para os próximos capítulos. Eu posso dar a minha sugestão? Claro, com como certeza. Um profissional de comunicação? Você vai ter resultado das duas formas, mas eu me posicionaria, eu trabalharia fortíssimo a tua comunicação e a tua imagem como um grande especialista na tua área, na tua empresa, no teu business, porque isso é um negócio incrível. E aí tu vai ficar conhecido, reconhecido, vai fazer grana, vai ter muito mais dinheiro, muito mais reconhecimento. Vou investir nisso aí. Legal. Pode fazer sentido. Legal. Nunca tinha pensado, mas pode fazer sentido. Já que tá tudo acontecendo ao vivo, né? A gente tá construindo tudo isso. E eu digo que talvez o teu conflito não passa isso na cabeça. Isso aqui eu tô dando uma mentoria, tá? É uma mentoria. Mentoria grátis. Uma mentoria. E talvez o conflito que não deva pensar nisso, por quê? Porque tu é um cristão. E isso é tua missão de vida. Isso tá nos teus princípios. Os teus negócios também não tá indo contra, mas isso aqui é o que chama mais, arde mais o teu coração. Perfeito. Se eu estiver falando besteira, me corrija. Não, mas é isso mesmo. Isso é o que arde mais no teu coração, é isso aqui. Porém, no mundo que a gente vive, tu ser reconhecido como um grande líder, um grande empresário, comunicador, mentor, expert na área de finanças corporativas e o cara que resolve tudo isso, tu vai ter muito mais respaldo para fazer isso aqui. E o conflito é, isso aqui é meu chamado espiritual, isso aqui é meu negócio. Isso. Aí eu fico... E aí a minha visão como se eu fosse não, que eu já estou te dando a mentoria, se você tivesse... Eu diria, cara, eu focaria toda a tua comunicação para se tornar uma grande autoridade no teu nicho. E isso vem a galope porque é tua vida. Legal. Isso aqui é a tua vida. Isso. O mundo cristão é a tua vida. Vai vir como consequência. Vem como consequência em paralelo. Tu não vai excluir. É só saber comunicar e usar isso. Faz sentido? Faz todo sentido. E assim, essa dicotomia é até intencional da minha parte, porque, como eu te disse, eu separo muito bem o que é trabalho do que é missão. Eu não vou ganhar dinheiro nunca pela minha missão. Nunca. Perfeito. E aí existe esse conflito que pode ser resolvido com essa sacada sensacional que você teve. Porque uma coisa puxará a outra e gerará, inclusive, funding, né? Vai gerar gasolina para esse aqui. Para esse aqui. Total. Muito legal. E aí tu vai ter cada vez mais autoridades, até dentro do mundo cristão, porque eles vão te enxergar das duas formas. Sim.
porque vai te enxergar como um grande empresário, um grande referência no mundo das finanças corporativas e, ao mesmo tempo, é um homem de Deus, um homem cristão, que também tu tem um empreendimento religioso, que é a igreja, entendeu? Então, assim, infelizmente ou felizmente, o mundo a gente vive de imagem também. Claro. Então, quanto mais resultado tu tens como empresário, um homem bem-sucedido e cristão, os cristãos irão te olhar de outra forma. E aí eu vou cumprir a minha missão com mais efetividade. É isso que você está dizendo. Exatamente. Porque é usar das ferramentas que existem no mundo, a comunicação, a estratégia, a tecnologia, as estratégias de comunicação, de marketing, posicionamento, para fazer aquilo que quer. É isso que eu estou fazendo nos Novos Nordestinos. Então, o que é que eu faço? Eu estou utilizando da comunicação, do entretenimento, para uma causa que é: nordestinos, se enxerguem. Vamos nos enxergar, vamos mudar a nossa autoimagem. Mas para isso eu preciso usar da comunicação estratégia, do entretenimento. O infotainment, que é levar informação com entretenimento, porque o mundo está assim. Perfeito. E pro teu caso a mesma coisa. Então tu traz negócio, referência, e aí a tua vida, missão cristã financeira vem do lado. Muito legal. Provocação muito legal. Quanto vale a minha mentoria? Milhões. Eu amo isso, porque agora puxando sardinha para mim, eu olho para as pessoas, eu consigo ver onde estão as problemáticas e como elas podem se posicionar. Então eu sou um voyeur de gente, e eu vejo isso desde o início, quando eu te conheci, eu falei assim, cara, agora eu tô falando isso ao vivo. Claro. Mas eu já vinha percebendo isso, falei, um dia eu vou falar isso para ele. Muito legal. E fica aqui, eu vou olhar aqui na câmera, vou quebrar o protocolo para dizer, olha, realmente o EPA é diferenciado em relação a isso, e ele traz insights, obviamente no off ele trouxe outros para mim que valem muito a pena, e acredito realmente que o Nordeste precisa do EPA, precisa desse tipo de análise, e ele é um apaixonado pelo povo dele, né? Então essa missão, inclusive fica aí o meu elogio público aqui, que a sua missão é muito linda, e conte comigo para construir o novo Nordeste, né? E precisa de pessoas como você, Exato. Que são os novos nordestinos que vêm de fora. Exatamente. Que você também abriu meus olhos no evento, no encontro. Verdade. Você também abriu meus olhos. Por quê? Uma provocação pesada. Uma provocação. A gente se conheceu no evento e aí eu tava muito fechado, assim. Não, é só nordestino, vamos lá. A gente nordestino, vamos nos fortalecer. Não entra ninguém que não seja nordestino. Não entra ninguém, é só nordestino. E aí você falou para mim, e sua esposa também falaram assim, ela falou assim, então quer dizer, que se eu quiser contratar tua mentoria, você não me aceita? Eu falei, não. Não, foi... Falei, não, porque você não é nordestina, você é mineira. Mineira. Aí você ela é mineira raiz. E você falou assim, mas, pera lá, eu moro aqui, eu amo teu povo, esse povo, eu amo essa cultura, então eu não posso fazer parte desse movimento. Aí me quebrou, aí eu falei assim, pera lá, calma aí, pera lá, pera aí, eu acho que, vamos lá, deixa eu pensar. Foi mesmo. Foi assim. Foi que legal. E deixa eu pensar, aí eu voltei pra casa, eu até gravei no estado, falei, não, realmente ele tá certo. Então eu tô fazendo a mesma coisa que fizeram com a gente. Exatamente. Eu tô fazendo a mesma coisa. No sentido inverso. Excluindo. E os meus filhos que vão nascer aqui, aí eles sim podem ser parte do seu ecossistema. Só depois que nascer. Agora não faz sentido, né? E aí eu falei assim, cara, você vê como a gente... Eu já estava sendo tão excludente como foram com os nordestinos durante muito tempo. E agora a gente está criando com tudo isso pontes, né? Pontes. Que é a sua missão, é criar pontes dos nordestinos com o mundo. E precisa de você, de outros que vêm de fora, porque vocês estão vindo para o Nordeste, está fazendo a economia aqui girar, está trazendo um novo olhar, está trazendo a expertise. Então, o teu conhecimento no universo de incorporação de finanças vai ajudar as empresas do Nordeste. Então, ou seja... com todo respeito, né? Porque assim, eu sei que tem gente que vem para cá e que tem preconceitos. Então, eu sei disso. Só que eu sou diferente, cara. Eu tô aqui porque eu amo aqui e amo as pessoas aqui. Então, por que não construir um ecossistema que vai além do Nordeste e que mostra o Nordeste verdadeiro, genuíno, com a identidade certa para o mundo, né? Por isso que eu tô dentro desse projeto já. Tamo junto. E eu vou precisar de você mesmo, assim. Cara, eu ficaria horas conversando contigo, assim. A gente... É muito bom, muito bom. E eu vou confessar uma coisa... Antes de vir para a entrevista hoje, eu não estava muito bem.
Eu não tava, hoje eu não tava muito bem, eu tava uma energia diferente. Aí eu botei, antes de vir pra cá, eu botei o louvor do Kleber Lucas, Deus cuida de mim. Amo essa música. Deus cuida de mim na sombra. E eu sentei no sofá e fui meditar e ouvindo o Kleber Lucas e aquilo. Eu falei, não, limpa essa energia em mim, Deus. Não tá certo, tá tudo bem. Tô indo agora, tô feliz, tô indo entrevistar pro podcast um cara que eu gosto, que eu admiro, e vai ser uma entrevista incrível. Não, tá errado, tem alguma coisa. Só que eu já entendo o trabalho com as minhas emoções, então eu falo assim, cara, eu vou aceitar, beleza, entendi, Deus tá aqui, tô orando, tô ouvindo louvor para limpar, eu aceito que tô com essa energia, mas eu sei que isso vai passar. Então eu aceito, eu não nego, eu aceito. E aqui, com esse papo, assim, tô novo, renovado. Que legal, fico muito feliz. Porque você também traz uma atmosfera boa. Inclusive, eu já fui na tua casa, numa célula. Foi. A gente teve uma conversa sobre isso, porque eu não me identifico como cristão, eu não me identifico como até um outro amigo cristão. Engraçado, eu tenho muito amigo cristão. E eu já fui, né, da Sara Nossa Terra, fui cristão durante 3 anos. Eu não me identifico como religião nenhuma, eu me identifico como espiritualista independente, mas eu me identifico muito com o cristianismo, eu me identifico muito com o universo oriental. O budismo, a filosofia de vida, né? Então eu amo os louvores, me chamar para ir pro culto, eu vou pro... Porque onde eu vejo verdade. E em vocês eu vi verdade. Tu, na tua esposa, eu vi verdade. Eu falei assim, não, eles de fato são cristãos. Assim, eles... Agora, quando eu vejo que eu sinto assim um negócio, eu falo, não vou. Obrigado, amigo. A gente sente mesmo. Não vou, porque tem uma coisa da energia, né? E falando ainda de cristão, os vários jovens cristãos que eu conheço, inclusive os meninos daqui, donos desse estúdio, são cristãos. O Andrew, o Ian, que tem os sócios, eles são cristãos. E eu conheço vários outros jovens cristãos que estão se dando muito bem na vida financeiramente. E eu acho isso muito legal, porque dentro do universo cristão tem várias vertentes. Claro. Tem teologia da prosperidade, tem a de vocês, né? Eu não entendo muito, mas eu sei que tem... E inclusive, eu estava conversando com um amigo que eu conheci, que a gente foi da Sara Nossa Terra 20 anos atrás, no Rio de Janeiro, a gente se reencontrou aqui em João Pessoa. Eu falei, tem um lado bom da Sara Nossa Terra, que eu lembro lá atrás, que eles ensinavam a lidar com dinheiro. A Sara Nossa Terra, que é teologia da prosperidade, né? Eles ensinavam a fazer livro dos sonhos. Que hoje existem cursos caros para ensinar a fazer livro dos sonhos, que é você botar tuas fotos aqui, você visualizar o que tu quer, teus sonhos. Lá chamava livro dos sonhos. Tem um lado bom daquilo ali. E os meninos que são cristãos, que têm esses princípios, estão empreendendo hoje, fazendo grana e tendo uma vida mais tranquila, porque dentro da minha visão peraí, eles não vão pro mundo, como vocês chamam, né? Não vai pro mundo, não vai pra balada, não vai... Então, já casa logo. Porque crente não pode namorar muito tempo, porque tem que casar logo, né? Porque senão vai querer fazer as coisinhas antes. Aí, crente já casa logo. E aí já tem uma vida organizada. Então, eu já sei que eu preciso casar, trabalhar, fazer dinheiro e ter minha vida. Então, essa nova geração de jovens, principalmente do digital, tem muitos jovens cristãos fazendo muita grana. Consegue perceber isso, assim? Consigo, assim, isso já é um tema para um podcast. Porque isso já tá acabando. Não, porque realmente tem muita coisa para falar. Por exemplo, a reforma protestante, né, capitaneada por Martinho Lutero, gerou uma revolução, aliás, a revolução industrial, o crescimento das economias na Europa foi fruto da reforma protestante. E assim, embora eu seja um crítico ferrenho da teologia da prosperidade, eu acredito que a Bíblia tem princípios de prosperidade para o homem, mas que a finalidade da nossa relação com Deus não pode ser o dinheiro. O dinheiro, com certeza, é consequência e o dinheiro se torna um instrumento para a gente cumprir a nossa missão. Então, um cristão que tem uma visão de mundo, como você está dizendo, ele prospera porque ele ama a Deus e cumpre princípios que Deus ensinou para ele. Então, isso que você está falando é uma verdade. As igrejas estão cheias de pessoas prósperas e prosperaram por causa do seu trabalho, cumpriram bons princípios e servem a Deus também. Então, eu acho que vale a pena depois até a gente bater um papo sobre isso. Vamos sim. No off e aqui no novo, podcast. E quando for o podcast... Lá no nosso você vai e a gente vai bater um papo sobre isso. Me convida aí, porque ninguém me entrevista também, né? Não, você já tá sacanagem. Convidado. Você sabe o que aconteceu com o nosso estúdio? Sim. Então, você já é o meu primeiro convidado. Obrigado, eu agradeço. Papo à beça.
que é o nosso Inclusive, a gente podcast. também depois está marcando para entrevistar os meninos, que são os donos daqui, que eles estão fugindo de mim. Mentira, porque Ian acabou de ter neném, o André acabou de viajar, esses são 2 jovens empreendedores cristãos, então assim, eu também vou entrevistá-los. Legal. Mas, meu querido, muito obrigado, Eu assim, que foi agradeço. incrível, foi um dos papos mais legais que eu já tive, assim. Que legal. De verdade. Deixa teu recado aqui para essa câmera, fala o que tu quiser, Legal, fala, mostra legal. aqui o... Tá, vamos lá. Primeiro, um prazer estar aqui, né? E você que está aí acompanhando a gente. Primeiro, é muito importante você seguir esse cara aqui, porque o projeto Novos Nordestinos é um projeto que realmente me apaixonou a minha esposa, e a gente está muito feliz de nos conectarmos com o EPA. E aí fica a minha mensagem aqui, né? Que Deus tem sempre um propósito na nossa vida, que Deus possa abençoar você, a sua casa, independente da sua religião. E fica o convite para vocês visitarem a gente lá na nossa igreja, né? Na Quadrangular Bessa. Temos cultos lá quintas-feiras às 19h30 e domingos de manhã com estudo bíblico, e à noite também às 18h30. O EPA tá me devendo uma visita lá, né? E teu Instagram, quem quiser te O procurar. Instagram o Instagram para você, às vezes, se você quer comprar o livro, quer uma mentoria de finanças, é @se renda e prospere. E o teu Instagram, pessoal? Eu não tenho, eu só uso esse mesmo. É o Sim, meu, sim, meu sim, pessoal. sim, é o sim, Se Renda sim, e Prospere. verdade. Inclusive, todo mundo fala comigo, tem que fazer o Instagram e tal. Mas eu uso esse. Mas é esse mesmo. Já virou o pessoal. E, inclusive, depois a gente vai falar num futuro sobre o empreendimento igreja, no sentido de você perceberá que, só pra gente finalizar, que eu falou isso, de convida a igreja, porque eu perguntei, eles chegaram aqui, olhando pro retorno, não é a câmera aqui, eles chegaram aqui sem conhecer ninguém, abriram a igreja e no primeiro culto não tinha ninguém, uma pessoa. Então, isso é muito interessante, partindo para o mundo dos negócios também. Verdade. E para a vida, né? Que a gente vai conversar depois em outro lugar. Com certeza. Mas muito obrigado, fiquei muito feliz porque... É o seu livro, é o seu. Meu livro, que eu estou trazendo aqui. Porque você ter aceitado esse convite da gente vir conversar. E, gente, vamos fazer parte desse projeto dos Novos Nordestinos, porque, como eu sempre falo aqui, é uma causa. A causa é maior do que tudo. Existe foi feito um projeto político de poder econômico para colocar o povo nordestino como inferior. Isso eu esqueci de ter trazido o livro do professor Otávio, que é Só Sei Que Foi Assim, que ele explica como começou esse projeto para colocar a gente como um povo inferior. Então isso está posto. E também está no inconsciente coletivo nosso, nordestino aqui, porque pensa o tempo inteiro você mostrando, dizendo que você é inferior nos meios de comunicação. Então o projeto dos Novos Nordestinos é, acima de tudo, essa causa de autoimagem. Vamos nos enxergar tão bom, tão incrível como nós somos. E você que é empresário e empresária, a gente precisa usar, assim como eu falei para o Heitor, usar os meios de comunicação, usar as estratégias que tem no mundo para a gente, não é se exaltar, mas para a gente falar a verdade, se promover. Por quê? Se eu sou bom em algo, qual é o crime promover algo em que eu sou bom? Então, você que é bom, você que tem resultados, promove. Então vamos juntos promover, porque quantos mais sotaques nordestinos no digital, mais o preconceito vai diminuir. Eu sou Epa Silva, eu agradeço o André, o Estúdio Zenit, que é nosso parceiro aqui. E você de casa, curte, compartilha, vamos fazer parte desse movimento, porque nós somos, de novo, os novos nordestinos. E até a próxima, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer.